Olá, está começando o Religare Conhecimento e Religião. Igrejas desenvolvem estratégias de ocupação do espaço. A geografia cultural analisa as relações envolvidas na distribuição espacial com base no contexto socioeconômico e da infraestrutura urbana. Aqui no estúdio da TV Horizonte, eu converso com o geógrafo Ricardo Henrique Palhares sobre as estratégias de ocupação do espaço das igrejas católica, Deus é Amor e Universal do Reino de Deus em Belo Horizonte. Como vai, Ricardo? Seja bem-vindo aqui de novo ao Religare. Com certeza, Flávio. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Este e outros programas estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Para revê-los, basta procurar por Religare, Conhecimento e Religião. Ricardo, a gente vai falar hoje de geografia, geografia cultural, geografia da religião. O que é esse campo de estudo, especialmente geografia da religião? Bom, Flávio, a geografia da religião ela é uma subdisciplina da geografia cultural, né? Então, ela surgiu aí após a pós-moderna, a geografia da modernidade, e ela, ao contrário do que muitos pensam, ela surgiu juntamente com a geografia do século XIX, né? E ela é uma geografia que atende o fenômeno religioso e, ao mesmo tempo, a gente consegue espacializar esse fenômeno religioso no espaço. Sim, você fez seus estudos aqui no programa de Geografia, Tratamento da Informação Espacial, o programa da PUC Minas, e você se dedicou a 3 igrejas, né? Exato. Igreja Católica, Igreja Isso. Deus é Amor e Igreja Universal do Reino de Deus. Por que a escolha, né, destas 3 igrejas? Bom, a escolha das 3, basicamente, foi devido ao fato de serem, no caso das evangélicas, né, a Deus é Amor e Universal, são 2 igrejas de grande valor simbólico brasileiro, né? O grande número de fiéis que essas 2 comportam, juntamente com lideranças influentes, né? E um grande dinamismo administrativo financeiro, além das 2 também serem grandes arrebatadoras da população mais pobre da cidade, né? Da sociedade como um todo. Poderia ter me perguntado por que não ter trabalhado, talvez, Brasil para Cristo, ou Assembleia de Deus, ou Congregação Cristã do Brasil. A Assembleia de Deus é a maior igreja pentecostal. Exatamente, o maior número de fiéis no Brasil como um todo. Sim. Basicamente porque, como eu disse, a Deus é Amor e Universal congrega um grande simbolismo religioso e, ao mesmo tempo, ao se trabalhar os dados, nós tivemos grandes dificuldades na fonte desses dados. Então, a consulta de sites oficiais das 2 igrejas, as 2, por coincidência, que continha o número de informações a respeito dos templos religiosos em Belo Horizonte. Né? Entendi. Então, isso favoreceu a análise desses dados. Sim, e o seu trabalho foi sobre estratégia de ocupação do espaço. O que é isso? O que é fazer pesquisa sobre isso? Basicamente, é você entender um pouco, associar a religião com a geografia. São 2 saberes, né, distintos, mas que, ao mesmo tempo, eles têm uma forte relação entre si. Né? Enquanto a religião vai se preocupar, talvez, com alguns comportamentos humanos, né, no espaço ou na natureza, a geografia, o conhecimento geográfico, proporciona capacidades estratégicas para a análise desse fenômeno. Então, sim, nós juntamos a geografia para quantificar uma informação que é subjetiva para nós. Né? Falando desse tema, assim, em linhas gerais, quais são as estratégias? Elas são diferenciadas mesmo? A Igreja Católica se difere da Igreja Deus é Amor, que por sua vez se difere da Igreja Universal do Reino de Deus no que diz respeito à estratégia de ocupação do espaço? Olha, Flávio, nós achamos alguns dados interessantes. A princípio, o nosso arcabouço teórico já falava muito a respeito da caracterização em si das igrejas. Mas faltava algo como mostrar isso cartograficamente, como elas se distribuem. Então, nós conseguimos perceber estratégias espaciais locacionais bastante interessantes nessas 3 igrejas analisadas, no contexto de Belo Horizonte, que foi a área de estudo nossa. E em linhas gerais, o que você poderia dizer para nós? O que acontece nesse campo? Olha, a Igreja Deus é Amor, como muito já relatado, realmente ela tem uma tendência a se concentrar em áreas mais periféricas da cidade, né? Próxima rodoviária, pontos de ônibus, em frente a cinemas, ou galpões, enfim, que é as estratégias utilizadas no recrutamento de seus fiéis. Já a Universal do Reino de Deus, ela tem estratégias intermediárias,
além dela pensar na questão do recrutamento da camada mais pobre, ela também está em níveis de renda superiores também na cidade. Em Belo Horizonte, em Belo Horizonte, então, ocupa uma área central, nobre. Com certeza, né? que nós temos até a catedral na Regional Centro-Sul de Belo Horizonte, que é a Catedral, né, da Fé. E já a católica, ela possui um dinamismo um pouco mais, poderíamos colocar um pouco pulverizado na cidade, concentrando tanto em áreas nobres quanto áreas carentes, mas alguns pontos voltados mais para as mais nobres da cidade, né? E aí uma pergunta interessante você poderia até me fazer. Por que comparar, então, as paróquias, os templos católicos com os evangélicos, se eles são totalmente diferentes, né? Acho que em algum momento nós até tivemos a oportunidade de falar sobre isso. Exatamente. Foi uma dificuldade, mas que a gente tentou sanar da melhor forma para poder fazer essa comparação, né? Sim. E por que, então? Porque quando a gente fala em paróquias, por exemplo, né, envolve, inclusive, muitas capelas. Exatamente, né? É uma comunidade de fiéis, né? Sim. Onde você tem uma sede administrativa, né? Que é uma edificação religiosa e, ao mesmo tempo, ela administra outros templos, né? A questão dos dados, de novo, né, para poder comparar as duas igrejas evangélicas, que nós conseguimos os endereços de todas elas em Belo Horizonte, a fonte que nós tivemos vindo da Arquidiocese, por exemplo, eram somente de paróquias. Então, totalizamos 150 paróquias. Para que não houvesse nenhum problema, mas isso aqui não representa talvez a realidade no contexto religioso, nós tivemos que conferir uma por uma dessas 150 e identificar a sede administrativa que correspondesse exatamente ao templo que rege a paróquia como um todo. Então, foi mapeada as sedes administrativas. Quando nós falamos nessas igrejas, eu acho que os nossos telespectadores conseguem visualizar bem, né? Igrejas católicas, templos da Igreja Católica, templos da Igreja Deus e Amor, templos da Igreja Universal. Nós sabemos que o modo de organização, de apresentação desses templos é bastante diverso. A sua pesquisa chegou a levar em consideração, além da estratégia locacional, também esse modo como os templos são organizados dessas três igrejas? Você fala a organização no sentido de como esses templos, como eles são, a sua estrutura? Nós não tivemos uma preocupação inicial com a questão da estrutura em si, até mesmo porque o período de 4 anos por uma pesquisa, isso demandaria um pouco mais de tempo. Sim. Mas que também é um ponto importante a ser analisado, que a gente futuramente está até pensando em analisar a questão mesmo da arquitetura, né? a questão da caracterização interna dessas igrejas, também são fatores importantes que ditam e regem um arrebatamento maior também de fiéis por causa disso. Agora, é muito curioso, né? Eu já tive a oportunidade de fazer algum trabalho de, enfim, identificação, da localização de templos, mas um trabalho muito mais simples, ajudando uma aluna de iniciação científica, Bruna Leite, eu acho que é ótimo. Conhecida sua, Sim. Também geógrafa, Sim. Né? Graduada em Geografia aqui pela PUC Minas, e chamava muita atenção naquela ocasião, acho que nós até conversamos na ocasião sobre isso, essa proximidade de um templo que é, às vezes, um ex-bar, né? Antes era um bar, antes era uma lojinha, e ali é um templo que a pessoa mal está na calçada, ela já está num templo religioso. Exato. Ao passo que a Igreja Católica parece que demarca mais, né? Pelo menos os templos espaço, principais, as sedes, né, administrativas das paróquias, como ali o templo fica destacado. Desses casos, por exemplo, a Universal parece que tem também um modo misto, né? Ela tem os seus templos de destaque, mas tem também esses templos grandiosos, né? Na periferia. E, ao mesmo tempo, pequenas lojinhas. Isso você acha que impacta na atração de fiéis? Eu creio que é uma estratégia de arrebatamento de fiéis, né? Ao mesmo tempo, igual você disse, você tem grandes templos, né? Então, nós temos na Olegário Maciel o principal templo da Universal, por exemplo, que é a Catedral. O maior templo de Minas Gerais, aliás, né? Da Universal. E, ao mesmo tempo, você tem pequenas lojas, né? Portas de cinema desativados, né? Próximos a mercearias, bares. Eu creio que é uma estratégia, por visto que essas igrejas são muito mais dinâmicas, elas são mais fluidas no território. Então,
e mutáveis ao longo do tempo. Então, elas vão modificando de acordo com as suas necessidades. Então, eu creio que cada vez que apareça uma portinha de igreja, é um ponto extremamente analisado, porque ela sabe que ali ela pode recrutar mais seguidores. Aquela expressão conhecida no passado, isso é uma obra de igreja, aquelas igrejas que eu toda a vida para construir. Exato. Hoje parece que já não funciona mais em certos grupos religiosos, né? Você tem uma loja aberta para alugar, ali se transforma num ponto. Exatamente. E um dado interessante, Flávio, de 2015 para 2017, foram quase 6.500 igrejas evangélicas surgidas, né? Visto que, não, diferentemente da católica, que tem todo uma estrutura, tem todo um aparato para se abrir uma nova igreja e, ao mesmo tempo, ela não pode ser independente, ela segue toda uma regra, né, uma estrutura eclesiástica definida, ao contrário das evangélicas, que isso não é o problema nenhum. Né? Um pastor é totalmente livre, independente, né? Ele forma em poucos anos e já toca o seu ministério. Né? A gente vai continuar falando sobre isso. Hoje no Religare eu recebo o Ricardo Henrique Palhares. Ele desenvolveu uma pesquisa em seu doutorado no programa de Geografia, Tratamento da Informação Espacial pela PUC Minas. Nós estamos conversando sobre territórios religiosos. Vamos para um breve intervalo, voltamos já. Religare, Conhecimento e Religião está de volta. Hoje eu recebo o Ricardo Palhares, ele é doutor em Geografia pela PUC Minas. Ricardo, dessas estratégias, né, aparecem elementos socioeconômicos, como você disse. Né? Até que ponto isso impacta, de fato, né, tanto a oferta quanto a demanda de bens religiosos? O fator socioeconômico, aliás, a análise do nosso trabalho, ela foi pensada exatamente nisso, visto que para identificar o perfil que essas igrejas, ao recrutar os seus fiéis. Então, o perfil socioeconômico, nós trabalhamos dados do indivíduo e domiciliares e de infraestrutura também do entorno desses templos. Né? A unidade de escala que nós trabalhamos foi o setor censitário, que é o trabalho com uma unidade contínua, né? A melhor análise dá um dado muito mais detalhado, seja em âmbito urbano quanto rural, no caso de Belo Horizonte. Isso aí vocês da geografia entendem bem. Para quem não fica assim, o que será que ele está falando? É simplesmente vamos pensar uma área, né, onde os domicílios estão contidos nessa área, e aí nós definimos a quantidade de domicílios e o tipo de pessoas que moram naqueles domicílios. Né? Então, pensa Belo Horizonte, o território, todo dividido com esses polígonozinhos, né, que são chamados de setores censitários. Eles podem estar tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais. No caso do Belo Horizonte, 100% praticamente áreas urbanas. Né? Sim. E aí isso dá um dado mais refinado, visto que para cada polígono desse, você trabalha, por exemplo, renda, você trabalha escolaridade, você trabalha a infraestrutura, energia elétrica, calçamento, pavimentação, enfim. Pegamos todas essas variáveis, no total foram 21 variáveis, e aí cruzamos os dados juntamente com a posição aonde estava estrategicamente localizado o templo. E aí a gente consegue perceber o perfil desses fiéis próximos do entorno desses templos específicos. E aí o perfil é como você falava antes, né? A Igreja Católica... Áreas mais nobres, a alta escolaridade de seus seguidores. Uma escolaridade mais elevada? Mais elevada, né? Média elevada. Você tem a questão da renda, né? Basicamente acima de 3 salários mínimos, né? Que é as faixas que o IBGE trabalha, ao contrário das evangélicas, Deus é Amor e a Universal, com níveis intermediários para a Universal, do Reino de Deus, de 2, 3 salários abaixo, e a Deus é Amor, que é um caso à parte, e que realmente as camadas mais pobres da população abaixo de 2 salários mínimos. Né? Sim. Isso não significa, no seu estudo, né, que não exista a igreja católica na periferia, com certeza. Né, as várias capelas nas comunidades. É igual igual estou te falando. Nós tivemos a dificuldade com o dado no sentido de, talvez, se fosse um trabalho de campo, nós teríamos esse dado muito mais refinado, que aí você vai coletando todas as igrejas, as paróquias, enfim, você define um contexto
mais completo. Mas como nós definimos a questão das paróquias, é claro que muitas edificações religiosas estão em áreas periféricas também, mas na questão da sede administrativa, a grande maioria se reúne basicamente até na regional centro-sul de Belo Horizonte, né? E aí que foi uma faixa que nós identificamos com o maior número de templos. Pontos positivos, pontos negativos para a Igreja Católica em relação às suas estratégias vocacionais? Eu acho que os pontos negativos da Igreja ainda persiste na questão do acesso à sua comunicação com o seu fiel, por exemplo, né? Eu acho que a dificuldade dela ser uma instituição milenar e ainda traz muitos problemas na questão dela se adaptar, talvez, aos grandes dilemas de seus seguidores, né? Quase bimilenar, não? Exatamente, né? Então, você tem aí uma estrutura que é extremamente engessada e que é onde o padre se vê fazendo trabalhos burocráticos, por exemplo, ao invés de estar dando atenção 100% para os seus, né, um trabalho espiritual, né, juntamente com os seus seguidores. E na questão positiva, poderíamos colocar que ela ainda, apesar de ter tido um decréscimo de católicos, né, ela ainda continua sendo bem aceita por parte de seus seguidores, né? Se você pensar, por exemplo, que se é a própria igreja, instituição, que não queira mudar, isso é complicado, porque passa por outros fatores muito mais complexos do que o próprio padre ter que tomar a iniciativa juntamente com seus seguidores. Sim. Ao contrário dos seus seguidores que, claro que querem sempre uma mudança, exatamente por causa da sociedade cada vez mudando, trabalhar os temas que são extremamente complicados ainda para a Igreja Católica, em relação à sexualidade, aborto, planejamento familiar, enfim. Eu creio que ela está ainda no caminho ainda de se adaptar melhor do que isso, coisas que as evangélicas estão passo bem à frente. Então, aí na sua pesquisa como geógrafo, então, pontos positivos, pontos negativos para as estratégias locacionais dessas duas igrejas evangélicas que você trabalhou, Deus e Amor e Universal do Reino de Deus. Basicamente, as estratégias são parecidas, mas elas têm nuances na questão das práticas doutrinárias específicas de cada denominação religiosa. A Universal, por exemplo, prioriza a teologia da prosperidade, por exemplo, ela coloca para o seu seguidor que se ele se doar para aquilo ali, as coisas acontecerão nesse plano, né? Ao contrário da Deus e Amor, que é uma salvação, né, para depois. Além dessa vida. Exatamente. Depois da morte. Então, o recrutamento, a Deus e Amor, ela possui uma tradição um pouco mais engessada, enraizada na questão dos costumes, né, no tratamento com seus fiéis, tanto que eles têm todo um roteiro a ser seguido, que isso também aos poucos vem sendo mudado. A Deus e Amor, ela vem reparando que ela não pode ficar presa no passado e se adequando com as outras coisas que a Assembleia de Deus, por exemplo, já vem fazendo já há muito tempo, né? Sim, sim. Esse crescimento, já ampliando um pouco o nosso debate, né? O crescimento do grupo pentecostal, né, no segmento evangélico da população. Né? Quer dizer, o que cresce não são as igrejas históricas. Exato. Né? Você mesmo é membro de uma igreja histórica, não é? Exato. Batista. O Batista. Mas o segmento das pentecostais, aqui você... Eu creio que o dinamismo dessas igrejas, notadamente a partir da década de 70, com as neopentecostais. Então, não simplesmente a questão do número de fiéis, mas a grande visibilidade que essas igrejas possuem, né? Uma visibilidade pública através de sua distribuição no território como um todo, né? Você pode perceber que em uma mesma rua você vê 2 ou 3 templos, eles são bastante coesos, tá? São bastante dinâmicos. Então, eu creio que a questão da mídia, na questão da Universal, por exemplo... Você acha que a mídia é uma estratégia locacional? Eu creio que, nesse sentido, eles estão fazendo bem uso da mídia para se levantarem para o marketing religioso deles, né? A Deus e Amor já fazia isso em tempos com rádio, né? E agora ela começa a se adaptar muito com a questão da internet, coisas que não podiam nem ser falado na igreja, visto que até hoje
muitas impedem até dos seus fiéis verem televisão, pra você ter uma ideia, né? Que é uma coisa meio estranha, proíbe a TV, mas tem acesso à internet, né? Então, ela está vindo nessa essa corrida junto às outras para se adaptarem, visto que a competição no recrutamento de seus fiéis é muito grande. Mas aí, então, você estava falando de alguns elementos, você falou da mídia como outra estratégia. A questão também, assim, como você falou, né? As igrejas, elas são autônomas, né? Elas podem... Isso. Há mais liberdade para se abrir uma igreja. A questão, essa questão, ela é importante, assim, a ser considerada, essa Favorece liberdade? muito, visto que até no site das duas igrejas analisadas, a Universal e a Deus e Amor, eles têm um link próprio para a criação do seu próprio templo. Então, por exemplo, se um fiel se quiser fazer um ministério e tudo, ele identifica o local espacial aonde ele gostaria de implantar aquele templo. Claro que isso vai ser enviado via documental para as igrejas, elas vão analisar o pedido e identificar se aquele ponto exatamente é adequado para a instalação daquele templo e assim autoriza mais uma filial a ser aberta. Então, essa questão Esse é o caso de qual igreja mesmo? Você Esse é o caso das duas, Deus e Amor e Universal do Reino de Deus. As duas funcionam desta maneira. Isso. E no caso da questão de ser autônomas, isso favorece demais, né? Então, cria uma distribuição no território enorme na questão de templos, né? E, ao mesmo tempo, uma competitividade também entre elas, visto que, apesar de serem do mesmo grupo religioso, o evangélico, elas também competem entre si, né? Não só com a católica. E há uma diversidade interna enorme, né? Acho que é bom você destacar isso. Quando a gente fala evangélico, há um mundo aí... É um grupo enorme, né? Dividido entre igrejas históricas, né? As clássicas, né? Batista, metodista, né? Presbiteriana. E com o movimento pentecostal no final do século XIX, no início do século XX, que você já começa a ter a questão da origem pentecostal, juntamente com a Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, onde já começa a mudar o perfil um pouco, elas começam a ter uma estrutura um pouco mais maleável, principalmente a partir da década de 70, aí sim com as neopentecostais, onde a Universal é a principal representante, né? Sim. E aonde o trato com o fiel é o que ele quer ter, o que ele quer para a sua vida, né? A questão dos dilemas financeiros, espirituais, então elas são bem... se estruturam muito bem pensando nesse sentido para que... Nesses aspectos. Olha, foi um prazer a gente conversar, voltar a falar sobre esse tema. Eu agradeço. Não é? Quero deixar um agradecimento a você e a sua família, não é? Porque a família aqui do Ricardo acompanha o Religar, eu tive a oportunidade de conhecê-los. Deixa um abraço para eles. Eu agradeço. Não é? Para o seu pai, manda sua um abraço para mãe, sua eles. esposa. Pode deixar. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de especialização, mestrado e doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha. Voltamos na semana que vem com mais um Religare Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial. Até lá.